Boa tarde, pessoal. Me chamo Abraão. Boa tarde, me chamo Railice. Boa tarde, meu nome é Oséias. Então, pessoal, nós estamos reunidos aqui com a elaboração desse vídeo, né? E nós escolhemos um tema bastante atrativo, polêmico, né? Que gera bastante opiniões diversas, né? Nós somos estudantes do quarto período do curso de Direito, né? E o tema que a gente vai estar tratando nesse vídeo, o tema principal é aborto, né? O aborto, o que é o aborto, o que seria permitido, o aborto legal, as formas de aborto, o que seria crime, as repercussões hoje no cenário nacional e também não só no cenário nacional, mas no mundo como um todo, porque é um tema bastante polêmico que atinge a sociedade de um modo geral, né? Nós vamos conduzir esse vídeo da seguinte forma: nós montamos algumas perguntas, né, que a gente acha atraente para o nosso diálogo aqui, certo? E nós vamos estar tentando responder alternadamente ou em conjunto. Então vai ser um vídeo bem aberto, vai ser um diálogo bem bacana para que fique familiarizado com quem está assistindo também, tá bom? Desde já, desculpe qualquer erro de gravação, mas a gente está tentando fazer da melhor forma possível para que todos consigam o melhor entendimento, tá bom? Ótimo. Eu acho muito importante a gente tentar, de uma maneira muito específica, definir o que é o aborto, porque as pessoas têm várias definições, mas a definição legal e mais considerada concreta é qual, meu amigo? Então, a gente analisou algumas definições, elas na verdade têm muita compatibilidade, né? Até porque não pode fugir, as definições não podem fugir uma das outras. Mas a que a gente achou mais atrativa é a da Organização Mundial de Saúde, né? Que segundo eles, a OMS, o aborto, palavra originária do latim, né? Abiortus, privação do nascimento, refere-se à interrupção da gestação com a extração ou expulsão do embrião ou do feto de até 500 gramas antes do período perinatal. Tá? Então essa é a definição sucinta do que seria abortar, o aborto em si. Tá? Aí agora, a partir de agora, nós vamos estar ampliando esse leque da nossa conversação. É isso, nosso diálogo. Nosso diálogo. É bom classificar o aborto em dois nichos específicos, que é o aborto voluntário e o involuntário, no qual nossos colegas vão trazer a definição de cada um. Então, vamos lá, que a gente já pulou para o tema do aborto voluntário e o aborto involuntário, né? O Oséias vai falar sobre a questão do aborto involuntário, no caso, seguindo o nosso curso de Direito, né? Seria o aborto atípico, né? Que eles não são puníveis e não estão previstos em lei. Então, o aborto atípico é aquele que acontece involuntariamente, sem o desejo da gestante ou de outro, né? Que ele pode ser por algum problema de saúde da gestante, alguma alteração uterina, alguma doença autoimune da gestante. É um aborto que não é causado pela gestante ou por outro, que acontece espontaneamente. Isso. A forma de aborto involuntário, né? Seria como o José falou, o aborto natural e espontâneo. O aborto acidental também, né? Que é o aborto culposo. Né? O acidental seria derivado de causas exteriores ou traumáticas, tipo um escorregão, né? A gestante escorrega e infelizmente provoca o aborto ali. Não são puníveis, né? E não estão previstos na lei, certo? É o aborto culposo, né? Que é o aborto que resulta de culpa, de uma conduta imprudente, negligente ou imperita, ou seja, o aborto ele não admite a forma culposa, né? Para ser caracterizado como crime, ele tem que ter a forma dolosa, tá bom? Existe também o aborto típico e jurídico, né? Que eles estão previstos em lei, porém eles não são puníveis, né? Que são os permitidos, né? As espécies de aborto que são permitidas, certo? Que é o aborto terapêutico, né? Ele está no artigo 128 do Código Penal, né? A questão do aborto no Código Penal está caracterizado 124 até o 128, tá? E o aborto terapêutico ele é realizado quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, né? Ou seja, quando a própria gestação está ocasionando, né, sérios riscos de vida à gestante. Então ela pode fazer o aborto terapêutico, tá? Ela está protegida por lei. Tá? Outro tipo de aborto que está previsto em lei e que não é punível é o aborto sentimental e humanitário,
ele está no artigo 128, inciso 2, certo? É o aborto autorizado quando a gravidez é resultante de estupro, né? É quando uma mulher ela sofre um estupro, desse estupro deriva a gravidez, ela pode também estar fazendo um aborto dessa gestação, tá? O terceiro tópico, que é sobre o aborto que não é punível, né, que está garantido em lei, é o aborto quando a criança é anencefálica, né? Na gestação descobre que o feto é anencefálico, no caso a gestante também pode estar fazendo um aborto, tá? Esses tipos de aborto eles não são puníveis, eles são permitidos por lei. Isso também é caracterizado como uns direitos garantidos, né, da mulher, né? Os direitos coletivos, a gente pode estar falando aí, que protege a mulher sobre certas situações, né, de ela ter o direito de abortar. É algo que foi uma luta muito intensa, até hoje, né, se luta sobre isso, sobre permanecer essas garantias desses direitos, né, porque hoje a gente vê também, a gente vai falar mais pra frente, que o cenário, de um lado, tenta restringir cada vez mais esse direito ao aborto, e o outro está tentando expandir cada vez mais. Tá? Então, a gente falou dos abortos involuntários, né? Os que estão previstos em lei e que não são puníveis, e existe também os tipos de abortos que são crimes, né? Os que são puníveis, certo? Que eles são abortos, no caso, antijurídicos e culpáveis, né? E típicos também, típicos, antijurídicos e culpáveis, né? Estão previstos em leis e são puníveis, né? Então, como foi dito, o aborto não admite forma culposa, então o aborto doloso é o primeiro que a gente destaca nessa questão. Bom, aí nós falamos sobre a questão dos abortos que são cometidos, que não estão previstos em lei, que não são puníveis por não estar previstos em lei. Falamos sobre os abortos que são previstos em lei, mas não são puníveis, né? Que são garantias de direitos coletivos das mulheres, né? E agora existe também em lei os crimes, né, de aborto, que, como eu disse, não aceita a forma culposa, porém admite a forma dolosa, certo? Então o aborto doloso é o ponto principal que a gente está abordando nessa questão de crime, né, que é realizado pela própria gestante, ou pode ser realizado também por terceiro, com o consentimento ou sem o consentimento da gestante, tá? Esse crime ele está no Código Penal, nos artigos 124 e 126, né? O dolo é a vontade livre e consciente de interromper a gravidez com a eliminação do produto da concepção, ou com a assunção do risco de provocá-lo, tá? Então, essa é a caracterização do aborto doloso, né? E tem por exemplo, pode ser vários exemplos, no caso, quando envolve o dolo, né? Pode ser aborto econômico, por exemplo, a gestante descobriu a gestação e, meu Deus, eu não tenho condições de criar uma criança, e devido a essa preocupação com as condições financeiras, ela decide cometer esse ato, né? Esse crime. Ou então, também tem um que a gente é chamado de aborto honoris, né? É o aborto realizado para ocultar a desonra própria, ou seja, a mulher engravidou de um amante, né? E aí, para que ninguém descubra, para que o marido não descubra, né? Ela decide cometer esse aborto. Então, também é caracterizado como um crime, né? Ótimo. Vamos para a nossa última pergunta. É um direito conquistado pelas mulheres? E até que ponto ele pode ser ampliado ou restringido? Essa parte eu creio que vai tomar uma parte do vídeo, na verdade, né? Porque foi dito inicialmente que eu falei no vídeo que é um direito, né? E de fato é um direito. Foi adquirido um direito a mulher, e garantias dela poder realizar o aborto sem que ela seja taxada como criminosa, né? Ou ter cometido algum crime. Então, tem-se essas garantias. O problema está na outra pergunta que você fez, que até que ponto pode ser ampliado ou não. E aí eu vou até deixar meus colegas dar continuidade a esse tema aí, para eu poder entrar no diálogo logo em seguida. A questão do aborto, ela é
até hoje uma questão muito difícil de dialogar e discutir, pois ainda tem um preconceito e uma crença muito forte com ele, pois se trata de um assunto que engloba política, religião e direitos, né? E nossa política ainda é uma política que é muito presa a dogmas e princípios cristãos, apesar de estarmos em um estado laico, né? E as pessoas usam suas ideologias e princípios dogmáticos para impedir um direito que irá favorecer as mulheres. E é provado que a legalização do aborto traz benefícios à saúde e diminui números de morte entre as mulheres. Só que o que entra em questão aqui também, a questão da ampliar esse direito pode causar uma desordem, né? Tanto para a saúde e tanto para o social. Porque o nosso estado, muitas pesquisas para querer aprovar, legalizar de maneira ampla o aborto, traz pesquisas em países que deram certo e que dão certo. Países de primeiro mundo, que há uma organização. Infelizmente não é o caso do nosso país. Ele não tem estrutura e nem base para que essa legalização de maneira ampla seja aceita e adepta, porque não tem condições socioeconômicas, tem condições socioeconômicas desfavoráveis, políticas públicas ineficazes, né? Falta de ações educativas, garantir acesso de anticoncepção e trazer dignidade à classe mais afetada, né? Não tem essas coisas, que deveria ser o fundamento para poder a gente trazer se deve ou não ser legalizado de maneira ampla. No dia que o nosso país tiver esse tipo de organização e harmonia entre essas questões que eu acabei de apontar, podemos ter uma definição e uma visão mais objetiva a respeito disso. É bem complicado, porque de um lado tem-se uma vida, né? Ou melhor, às vezes algumas pessoas não gostam de caracterizar já como vida e outros sim, um feto, né? E do outro tem um ser humano, um adulto que, tipo, tem suas necessidades e demandas e anseios também. E dois adultos, né? Nós estamos falando de um genitor e uma genitora, né? Então é muito complicado quando a gente consegue imaginar tal situação. A gente até entrou em algumas dialéticas bem complicadas sobre liberar, aumentar ou não aumentar. Os que não querem que aumente, querem restringir. Hoje a gente encontra uma política um pouco mais voltada para restringir cada vez mais esses direitos e garantias conquistados pelas mulheres, né? Em prol da família, da vida, né? E porém tem outra massa da sociedade que acha que tem que expandir essas garantias, que na verdade não deve se limitar somente a essas situações serem permitidas, terem mais alguns detalhes, tipo, por exemplo, alguns lugares a gente encontrou aqui que tipo, a mulher deveria decidir, né, sobre se ela quer ter o filho ou não, né? Então, assim, o que a gente entendeu é que precisa ter políticas públicas, na verdade, para controlar essa questão, porque é uma utilidade pública de saúde, né? Que envolve saúde, envolve educação, envolve segurança pública, envolve todos os pilares de um Estado, né? Então tem que ter mais políticas públicas voltadas para conscientização, preservativos e precauções para uma gestação, para que ela não se torne uma gestação indesejada. E a gente até viu em alguns países, a Raíssa até falou muito bem que, tipo assim, em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, né, a ilegalidade com relação ao aborto acontece muito mais do que em países desenvolvidos. E nesses países que são desenvolvidos, o aborto não é ilegal, sabe? Não é ilegal. Mas será que vale a pena a gente legalizar a prática 100% o aborto? Será que isso não vai banalizar? Que é justamente o que a Raíssa estava falando. Será que num país, na conjuntura que nós encontramos de nível educacional, será que não vai banalizar essa situação social? Será que não vai banalizar a questão do aborto também? Então, assim, são várias discussões que a gente tem encontrado que é bem complicada. Essa discussão tem tipo assim, ela segue de uma maneira muito branda, né? Ela não tem um fim curto. Por quê?
ela, igual a questão que ele falou, ter políticas públicas para conscientizar a educação e tudo mais, mas hoje temos projetos com isso, temos, teoricamente, educação sexual, no caso, né, para as pessoas, seja em CRAS, ações sociais, em diversos lugares e municípios. Só que a questão da crença é o que impede muito também, porque, vou dar um exemplo, não generalizando, mas os dogmas cristãos abominam totalmente a questão do aborto. E não há educação sexual ou políticas públicas que faça a pessoa tirar essa crença, desacreditar disso, sabe? E, infelizmente, a gente vive num país que, toda maneira, qualquer atitude que ela tomar, vai ser julgada. Por exemplo, eu tô gerando uma vida, não quero criar essa criança. Se eu aborto, vou ser julgada, vou ser taxada, vou cometer um crime. Aí, se eu uso um meio legal, que é entregar para uma adoção, um orfanato, permitir que aquela criança tenha um lar digno, uma família digna, eu também serei julgada. Aí, se eu tenho uma criança, tento criar, se eu não educo ela de uma maneira adequada para se tornar um cidadão do bem, sou taxada também de uma mãe irresponsável. Essa questão do aborto, ela é bem polêmica e, infelizmente, enquanto a nossa sociedade não mudar, a nossa sociedade não desprender desses dogmas, porque vivemos em extremismo, seja extremo liberal e seja extremo patriarcal ou machista, não sei, a gente não vai conseguir achar um equilíbrio nisso, entendeu? E aí, meu amigo Azés? O problema maior assim, que a gente vê é o extremismo, né? Uns Isso. são extremistas a ser a favor do aborto e outros são extremistas em não querer o aborto, em hipótese nenhuma. Isso. Esse aí que é a pior situação, do extremismo. Isso, E não pensar na consequência do outro. Isso. Por exemplo, se uma mulher está gerando uma criança ali e ela tem o consentimento de abortar, tem que ver em conta também a contrapartida, contrapartida do esposo pai, dela. do esposo. Será que ele seria a favor disso ou não? Exatamente. É muito complicado porque a gente vai encontrar vários pontos, que a gente, estudando sobre esse tema, a gente encontrou vários pontos, até em discussões em sala de aula mesmo, vários pontos que, tipo, mas a gente tem que olhar o lado do pai, mas a gente tem que olhar o lado da mulher que está gestante. Então, assim, é bem complicado. O que se me permite, se meus colegas me permitem pontuar nesse momento, talvez seja assim, existe uma lei e nós temos que cumprir ela, né? E a gente tem que ver até onde a lei nos permite seguir, né? Porque nós somos cidadãos de bens, somos idôneos e tentamos preservar a lei, né? Até porque nós somos também estudantes de direitos, operadores dos direitos, né? Futuros advogados, então a gente tem que trabalhar embasado no que a lei permite, né? Então assim, hoje nós temos uma lei atual, a lei permite isso, né? Não é só no Brasil, em outros países também do mundo, né? A gente olhou pesquisas de países de desenvolvimento, também mais ou menos funciona como o Brasil também, né? Ela permite até um certo ponto, né? E tem que ser provado, tem que ter, assim, não deve para fazer, não precisa de registrar ocorrência e tal, né? Mas existem limitações com relação a esses direitos, sim, mas esses direitos existem e pelo menos se preserva esses direitos, né? E se cumpra esses direitos, na verdade, né? A gente pede nem que preserve, que se cumpra, né? Porque preservar ou não vai depender de muita coisa aí, e muita a evolução da sociedade, política, etc. Né? Então, assim, mas pelo menos o que a gente pode garantir nesse momento, com esse vídeo para finalizar, é que existe uma lei, né, em vigor que garante as mulheres, né, essa questão de poder fazer o aborto. Dentro dessas condições elas vão poder fazer, dentro dessas condições elas vão ter acesso, né, ao sistema público de saúde para poder fazer. Existem hospitais, não são todos, mas existem hospitais regularizados para isso, né? Existem as situações também que são exceções, né? Que pode acontecer a qualquer momento, não necessariamente um médico que pode, a gente olhando, a gente vê que não necessariamente só um médico que vai poder fazer, na verdade depende muito da questão do estado de necessidade, né? E poder alegar estado de necessidade também.
né? Então, assim, então, o que a gente entende hoje é que existe uma lei em vigor que ela garante, né, esses direitos das mulheres, independente de uns acharem certo ou acharem errado, ela existe e que talvez se ampliar tem consequências, tanto positiva como negativa, e se restringir também vai ser do mesmo jeito, vai ter consequências positivas e negativas. Tá bom? No mais, queria agradecer, foi bem bacana, viu? Adorei fazer esse vídeo de verdade com vocês. Espero que vocês gostem e tamo junto, pessoal. E Obrigado. até mais. Valeu. Beijinhos. Valeu. Tchau, tchau.